bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Meu nome é Bruno Galvão e eu vou falar com você, aluno do 8º ano do ensino fundamental, sobre o sistema endócrino. Bom, o objetivo dessa aula é principalmente permitir que você, aluno, possa identificar os componentes do sistema endócrino e compreender o funcionamento dessas glândulas associadas a esse sistema. Então, vamos ver um pouco mais sobre o sistema endócrino, pensando agora já em função. O que o sistema endócrino faz? Ele controla parte das atividades do corpo humano por meio de mensageiros químicos denominados hormônios. Bom, então, muitas vezes nós pensamos que todo o controle do nosso corpo humano é feito pelo sistema nervoso, pelo cérebro, pela medula espinhal e todos os nervos ligados a eles. Mas não apenas de sinais do cérebro o nosso corpo é controlado, mas também por sinais de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas percorrem o nosso sangue e elas levam sinais para as células. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Como os hormônios são transportados então? Ao serem produzidos, eles vão ser liberados em pequenas quantidades no fluxo sanguíneo ou em outros fluidos corporais, exercendo um efeito específico sobre uma ou mais partes do organismo. Isso é muito interessante, porque esses hormônios eles são produzidos e nós precisamos de uma quantidade muito pequena desses hormônios no corpo para que eles exerçam suas funções. E é interessante saber também que esses hormônios eles vão passear pelo corpo, só que eles são específicos. Se um hormônio ele quer enviar uma mensagem para a região dos seus rins, numa glândula específica que tem lá, que são as suprarrenais, esse hormônio, por mais que ele percorra o sangue todo e que ele entre em contato com várias partes do seu organismo, aquele sinal só vai servir para aquelas células daqueles rins. Nós vamos ver o porquê. Está aqui o porquê. A ação dos hormônios ela é específica em razão da presença de receptores. Esses receptores são estruturas na membrana da célula que reconhecem especificamente cada hormônio. Isso eu queria mostrar para você aqui no flip chart. Vamos lá. Bom, vamos supor aqui, vou fazer uma célula aqui. Está aqui o núcleo da célula e tal, não vou fazer organelas não. E aqui a gente tem a membrana da célula, né? Que faz contato com o lado de fora da célula. Imagina então que essa membrana ela pode ter vários receptores. Eu fiz aqui um receptor aqui qualquer. E imagina que o hormônio então ele foi produzido, liberado no sangue, e o hormônio ele é um hormônio específico para se ligar nesse receptor dessa célula. Eu representei aqui de uma forma que eles até se encaixam, tá? Se eu aproximar esse hormônio aqui, ele vai se encaixar perfeitamente nessa célula, certo? Agora, se eu tiver uma outra célula, essa não ficou tão bonitinha, né? E essa outra célula tiver um receptor assim, esse hormônio, ele não se encaixa nesse receptor. Ou seja, dessa forma, essa é uma das formas que o hormônio ele vai se ligar especificamente às células-alvo, às células específicas do corpo, células que vão responder só àquele hormônio, ou alguns grupos de células. Enquanto certas outras células, para as quais o hormônio não é alvo, ele não quer fazer nenhum sinal para aquela célula, essa célula nem tem receptor para ele, ela nem consegue se ligar a ele. E isso funciona no nosso organismo de uma maneira assim, impressionante, muito específica, e eu diria de forma perfeita até. Bom, então essa é a ideia da ação dos hormônios e a forma, o porquê dos hormônios serem tão específicos e eles conseguirem levar um sinal para uma região qualquer do seu corpo. Bom, a produção de hormônios pelas glândulas endócrinas, ela é controlada pelo sistema nervoso e pelas próprias glândulas. Então, o sistema
endócrino, ele é formado principalmente de glândulas e, inclusive, existem glândulas que existem glândulas que controlam outras glândulas. Tamanha a importância do sistema endócrino e o tanto que ele é importante no controle do corpo humano, assim como o sistema nervoso também é importante. O sistema nervoso também ele controla o sistema endócrino, principalmente numa parte específica que eu vou explicar aqui para você. Antes disso, vamos ver quais são essas glândulas que fazem parte do sistema endócrino, agora que já vimos a função e como eles funcionam. Principais glândulas aí, a hipófise, glândula tireoide, glândulas paratireoides, glândulas suprarrenais, pâncreas, os ovários no caso da mulher e os testículos no caso do homem. Então essas aí são as principais glândulas que formam o sistema endócrino e elas são as que estão mais citadas nos livros. Mas eu preciso de citar aqui mais duas glândulas importantes que eu chamei aqui de outros componentes. Por que eu coloquei separadamente? Veja bem, apesar de fazerem parte do encéfalo, então estou falando aqui de componentes do encéfalo, que também fazem parte do sistema nervoso, o hipotálamo e a glândula pineal também são órgãos endócrinos, pois produzem hormônios. Mais do que isso, inclusive, quando eu penso no hipotálamo. O hipotálamo, essa glândula que está lá no cérebro, lá no encéfalo, perdão, que é o mais correto de dizer, essa glândula ela é a comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então é fundamental, ela acaba tendo um papel nos dois sistemas. E aí vamos verificar a localização dessas glândulas aqui através de uma figura. Repare aí, olhando de cima para baixo, começando lá no cérebro com o hipotálamo e a glândula pineal, logo abaixo a hipófise, depois nós temos aí na região do nosso pescoço aí, um pouco abaixo, a tireoide, logo abaixo o timo eu gostaria de destacar que eu não vou falar sobre ele aqui, porque ele está muito mais relacionado com o nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de defesa do organismo. Depois vem as suprarrenais, como o próprio nome indica, estão acima dos rins, o pâncreas, o ovário e o testículo. O ovário no caso da mulher, testículo no caso do homem. Quando eu penso em ovário e testículo junto, nós podemos chamar de gônadas. Então esses são aí as principais glândulas aí do sistema endócrino. Vamos começar falando então do hipotálamo, mas antes de falar do hipotálamo eu quero deixar bem claro que o sistema endócrino ele é um assunto um pouquinho mais extenso. Hoje nós vamos falar basicamente até a hipófise, hipotálamo, nós vamos falar também da glândula pineal e nós vamos falar de hipófise, ok? Hipotálamo. Então, apesar do hipotálamo, como eu disse, ser parte integrante essencial do encéfalo, ele produz hormônios que atuam sobre a hipófise, que a estimulam a secretar outros hormônios. Para você ter uma ideia, a hipófise é considerada uma glândula mestre, porque a hipófise controla as outras glândulas que estão no nosso corpo, ok? Só que o hipotálamo, ele comanda a hipófise. E esse eixo hipotálamo-hipófise, hipotálamo no cérebro, a hipófise logo abaixo, mas não é a do pescoço não, tá? A hipófise ainda é logo abaixo do cérebro. Essa relação hipotálamo-hipófise é uma relação de comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino que vai controlar todo o resto do sistema endócrino. Quais são os hormônios produzidos pelo hipotálamo? Primeiro aqui, ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é conhecido por modular o comportamento social e sexual do indivíduo, e ele é conhecido ainda principalmente por estimular a contração do útero durante o parto e a ejeção de leite pelas glândulas mamárias. Então, na hora que a mulher vai ter um bebê, aquelas contrações do momento do parto, aquelas contrações, elas são estimuladas por esse hormônio. A ocitocina é que estimula essas contrações. E quando a mãe vai amamentar o seu bebê, aquele leite ele é secretado, ele é jogado para fora, vamos dizer assim, por causa desse hormônio ocitocina que vai também estimular esse leite a ser secretado.
Outro hormônio produzido pelo hipotálamo, o hormônio antidiurético, conhecido como ADH. Ele atua na reabsorção de água pelos rins. A falta dele, inclusive, pode causar o diabetes insípidos. Bom, então esse hormônio aqui, o antidiurético, como o nome diz, antidiurético, ele vai impedir que você urine muito. Ele retém água. E quem não tem esse hormônio funcionando bem, ou não tem ele, inclusive, tem a famosa diabetes insípidos. Essa diabetes não tem nada a ver com a glicose, não. Essa diabetes é um tipo de diabetes que a pessoa, ela urina demais, porque ela não consegue reter urina, porque ela não absorve água. Então ela urina demais, ela sente sede demais, então ela tem que tomar muita água. E isso é um efeito da falta do hormônio antidiurético. Agora vamos falar da glândula pineal. A glândula pineal também fica lá encostadinha no hipotálamo, lá no encéfalo. Ela também é conhecida como epífise cerebral, está localizada na região central do encéfalo, próxima ao hipotálamo. Então, quando a gente viu aquela figura lá, depois você volta aí, dá uma olhadinha na figura, você vai ver que o hipotálamo está numa região e logo do outro lado assim a gente já tem a glândula pineal, praticamente um encostado no outro. E qual hormônio que a glândula pineal produz? Basicamente aqui um hormônio que é a melatonina. Qual a função dessa melatonina? É atuar na regulação do nosso relógio biológico. Por exemplo, problemas com alteração nos níveis desse hormônio podem causar insônia. Então sabe aquela coisa assim que você fala, que tem gente que fala assim, eu particularmente eu tenho isso comigo. Ah, não, eu preciso de acordar às 5 horas da manhã e tal. E aí eu consigo acordar naquele horário. Ou tem gente que fala assim, não, eu preciso de acordar às 7, aí acorda, sabe? Isso tem a ver com o nosso relógio biológico, com a nossa sensação de tempo, com a nossa sensação de dia e noite. E esse relógio biológico, essa melatonina vai ser fundamental para você dormir bem à noite, para o seu organismo sentir que é noite, que é hora de dormir, que é hora de descansar. Por isso que a falta desse hormônio ou problemas com esse hormônio pode levar a problemas para dormir, que é o caso de insônias. Finalmente a hipófise aqui ela é um pouco mais complexa. Vamos falar sobre ela. É uma glândula controlada pelo sistema nervoso. Ela produz e libera hormônios que ativam o funcionamento das demais glândulas endócrinas. Por isso que a hipófise é chamada de glândula mestre, porque os hormônios que ela produz vai ajudar a controlar as outras glândulas. Agora, a hipófise é uma glândula dividida em 2 lobos, a neurohipófise e a adenohipófise. Bom, vamos ver então o que são a neurohipófise e a adenohipófise. Está aqui uma figura, vamos dar uma olhada. De um lado nós temos aqui o encéfalo, né, como um todo, um corte do encéfalo, mostrando aonde está o hipotálamo, onde está a glândula pineal, e logo abaixo do hipotálamo ali, à direita da figura, você vê a hipófise. Aí nós temos aqui à direita de quem está observando. Você está observando, olhando para a televisão, à sua direita, apontado aqui pela seta vermelha, você vai ver aqui em mais detalhe a hipófise. Como que ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise. Isso aí que nós chamamos de 2 lobos. Então a gente tem a neurohipófise e a adenohipófise, formando os dois juntos essa glândula hipófise. O que seria essa neurohipófise então? A neurohipófise, ela armazena e libera os 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo. Lembra que quando eu falei aqui hipotálamo, aí coloquei lá os hormônios produzidos pelo hipotálamo, tinha lá ocitocina e o hormônio antidiurético. Pois é, o hipotálamo produz a ocitocina e o hormônio antidiurético. Só que quem armazena esse hormônio, então o hipotálamo produz, esses hormônios vão ser direcionados à hipófise, especificamente à neurohipófise, que é a que está em contato mais próximo com o hipotálamo, e nessa neurohipófise vai ser armazenado esses 2 hormônios, e aí essa neurohipófise é que vai secretar esses 2 hormônios também. Então a neurohipófise,
ela basicamente ela armazena e libera esses hormônios, mas ela não produz esses hormônios. Só relembrando, como dito lá no caso do hipotálamo, a ocitocina estimula a contração do útero durante o parto e a ejeção de leite pelas glândulas mamárias. E lembrando também que o hormônio antidiurético atua na reabsorção de água pelos rins. Agora vamos falar na adenohipófise, que é a que produz mais hormônios aqui que nós vamos ver. Essa porção chamada de adenohipófise, ela produz e secreta hormônios que estimulam as outras glândulas. Primeiro hormônio aí produzido pela adenohipófise, hormônio folículo estimulante, famoso nos exames de laboratório, o famoso FSH. Ele age nas gônadas femininas e masculinas, promovendo o crescimento de folículos ovarianos e maturação, ou seja, desenvolvimento de espermatozoides. Então esse hormônio tem um papel muito importante no sistema reprodutor. Hormônio luteinizante, famoso LH, age nas gônadas femininas e masculinas, atuando no estímulo da ovulação e síntese de testosterona. Então a ovulação da mulher ela é influenciada por esse estímulo, pelo LH, hormônio luteinizante. E a síntese de testosterona, que é um dos hormônios mais famosos, que característico do sexo masculino, do homem, também ele é estimulado por esse hormônio. Hormônio estimulador de tireoide, TSH. Esse estimula a glândula tireoide a secretar seus hormônios. Esse eu não vou entrar em detalhes, porque nós vamos ver a glândula tireoide na próxima aula. Então saiba que esse hormônio aqui, ó, o TSH, ele vai estimular outra glândula, que no caso é a glândula tireoide, que veremos detalhes na próxima aula. Hormônio adrenocorticotrófico. Nossa, que nome pesado, hein? Que nome difícil. Professor, preciso de gravar esses nomes todos? Eu não sou a favor de gravar nomes em detalhes, não. Eu sou a favor de você entender o que eu estou falando, que existe um hormônio que tem essa função. A sigla, às vezes, é até mais fácil se você for gravar. ACTH. Ele estimula o córtex da suprarrenal, ou seja, ele estimula outra glândula, aquelas glândulas que estão acima dos rins, a suprarrenal. Então, aqui mais um hormônio produzido dentro da hipófise, mais especificamente na adenohipófise, que estimula outra glândula. Hormônio do crescimento, esse hormônio é famoso, hein? É o GH. Esse é fácil de gravar também. O hormônio do crescimento estimula o quê? O crescimento. O nosso desenvolvimento, nosso crescimento corporal é estimulado por esse hormônio. Prolactina. A prolactina, ela já estimula a produção de leite. Cuidado para não confundir com a ocitocina. A ocitocina estimula a secreção, a eliminação do leite da mama. A prolactina não, estimula a produção, estimula a produzir o leite, muito antes dele ser eliminado ou ser secretado. Bom, e aqui vai os pontos principais. Então nós vimos os componentes e funções do sistema endócrino, lembrando aí que nós temos então o hipotálamo, a glândula pineal, e hoje nós vimos a hipófise, que é dividida em neurohipófise e adenohipófise. Nós ainda vamos ver outras glândulas, que é o caso das glândulas suprarrenais, do ovário, do testículo, da glândula tireoide. Nós vamos ver isso na próxima aula. E aí nós destacamos aqui o hipotálamo, a glândula pineal e hipófise, e destacamos aí alguns hormônios produzidos por eles que são fundamentais para o controle do nosso corpo. Por exemplo, o hipotálamo a gente sabe que produz ocitocina, é um exemplo. A glândula pineal produz a melatonina, que tem a ver com o controle do nosso sono, e a hipófise produz hormônios que vão estimular outras glândulas. Tá aí algumas referências bibliográficas, caso você queira acessar lá e saber mais sobre o assunto. E é isso que eu queria falar com você hoje. No mais, eu desejo a você bons estudos.